Boa noite a todos. Que a paz da espiritualidade superior possa nos envolver neste momento, para que nós possamos refletir um pouco sobre a mensagem do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, que tem como premissa, como roteiro, nos esclarecer acerca de aspectos do Evangelho que ficaram, por assim dizer, sob as cinzas, ou sob a poeira dos dogmas, e que não refletem, por conta dessa camada de fuligem, aquilo que o Mestre nos ensinou há 2000 anos aproximadamente, e que serve como roteiro para as nossas existências, eternidade afora. E a doutrina espírita, após a codificação de Allan Kardec, entrou num processo, quando Kardec retorna ao mundo espiritual, entrou num processo de compasso de espera, porque os livros de Kardec, a sua obra já publicada, sofre, por assim dizer, o assédio de forças que naturalmente não queriam que aquele manancial de conhecimento extraordinário chegasse ao máximo possível da coletividade. E o Espiritismo, após Kardec, vai se consolidar, vai se estabelecer de maneira mais definitiva no Brasil. Kardec desencarna em 1869. E as 3 décadas e meia seguintes, nós vivenciaríamos esse compasso de espera, com a presença, ora aqui, ora ali, de verdadeiras estrelas da mediunidade, no bom sentido do termo. Não estrelas no sentido pop, mas estrelas no sentido espiritual, com a presença de médiuns notáveis, dentre os quais se destaca Eurípides Barçanufo, que viveu e atuou mediunicamente no início do século XX, desencarnando em 1918. E realizando, deixando um verdadeiro rastro de luz com a sua passagem. Mas, de Eurípides Barçanufo para trás, havia, como dissemos, esse compasso de espera. E era necessário, depois que o Espiritismo, que nesse período a mediunidade ainda se confundia muito com a sua vertente espiritualista e não propriamente espírita, a doutrina vivenciava, pois, este compasso de espera. Até que, em 1910, encarna um espírito de uma magnitude espiritual extraordinária, Francisco Cândido Xavier. Há uma expressão em inglês, self-made man, que significa o homem que se fez por si próprio, com suas próprias forças. Há incontáveis exemplos. Vamos lembrar apenas de passagem o fundador, presidente, até a desencarnação, de um grande banco brasileiro, que tinha apenas até a 4ª série, e montou um dos maiores bancos do Brasil, apenas com o seu tino financeiro, a sua perspicácia, a sua capacidade. Amador Aguiar, fundador do Bradesco. Um exemplo notável de self-made man, o homem que se fez por si próprio. E Francisco Cândido Xavier é aquilo que nós poderíamos chamar de médium que se fez por si próprio. Self-médium se fez por si próprio.
Por quê? Porque a partir da missão de Chico Xavier, nós vamos conhecer uma dinâmica revigoradora da mensagem espírita. Quando o conhecimento acerca do mundo espiritual vai ampliar-se de uma maneira significativa. E quando Chico Xavier chega para cumprir a sua missão, temos apenas, embora seja uma base fundamental, essencial, primordial, a codificação kardeciana. Mas essa codificação kardeciana, pensada nos moldes franceses, ainda não alcançavam aquilo que poderia ser a popularização da doutrina espírita, porque Allan Kardec era o intelectual por excelência, um homem que muitos consideram um polímata. E o que seria um polímata? Aquele indivíduo que detém todo o conhecimento do seu tempo. Hoje é impossível a figura do polímata. Por quê? Porque o conhecimento se especializou tanto que mesmo dentro de uma profissão é impossível alguém saber tudo. O exemplo mais à mão que nós temos é a medicina. Você vai em um clínico geral, que é aquele que tem um panorama geral das doenças, e dependendo do seu sintoma, ele te encaminha para um especialista, que é, por exemplo, um cardiologista, para cuidar do coração. Você começa a tomar o remédio do cardiologista e o seu estômago começa a doer. Você fala para o cardiologista: olha, meu estômago está doendo com aquele remédio. Lá, então agora não é mais comigo. Você vai procurar o gastro. Você vai lá, ele te dá um remédio para curar o seu estômago, que às vezes pode anular o efeito do coração, né? E aí fica aquela coisa meio assim. Mas tudo isso para nós refletirmos sobre o quê? A diversidade do conhecimento e a impossibilidade de que alguém hoje detenha todo o conhecimento disponível. O maior expert em uma matéria muitas vezes pode revelar-se de uma ignorância medonha em outra. Não é verdade? Um dos maiores escritores brasileiros, Lima Barreto, disse quando o futebol chegou ao Brasil: isso é esporte de europeu, de rico. O Brasil jamais vai ser bom nisso daí, porque é coisa de europeu. O brasileiro, esse esporte não vai pegar no Brasil. Ou seja, como desportista, comentarista esportivo, ele foi um grande escritor, né? Ou seja, não entendeu nada, né? Porque hoje os europeus ficam em êxtase. Quando o Brasil perde ou é eliminado de uma Copa, realiza-se até CPI, para ver o que aconteceu, né? O europeu olha aqui e fala: gente, fazer uma CPI porque perdeu um jogo numa Copa. O brasileiro é maluco, né? Mas por quê? Porque o futebol se enraizou aqui. E daqui um dia vamos estar todos mundo aí sofrendo, né? Tenso com a seleção brasileira na Copa. Ou seja, é impossível você hoje deter todos os conhecimentos. E Chico Xavier, quando ele começa a exercer a sua mediunidade ela é de uma exuberância até hoje praticamente inigualável. Com 5 anos de idade via já os espíritos, e assim foi durante toda a sua existência, e via espírito de todo tipo, né? A gente às vezes se deslumbra: nossa, que legal, né? Queria ser o Chico Xavier, ver espírito evoluído, tá? Mas você queria ver os capirotos que ele via? Ninguém ia querer ver, né? Ele via e sentia a presença, muitas vezes sofria até agressão física, entre aspas, né? Quando ele psicografou o livro Libertação, que mostrava uma Goiânia espiritual do mal, imagine uma Goiânia só de obsessores. É o que o livro Libertação nos mostra. O Chico Xavier estava voltando do trabalho, uma fazenda
perto da sua cidade natal. E aí, quando ele fez uma curva da estrada de chão batido, ele olhou 30 espíritos segurando porrete, arma medieval, tudo que tinha direito, né? E apontaram para ele e falaram: é você que está falando os nossos segredos, né? Pois é, agora que você vai ver conosco. E partiram para cima dele, né? Correr não dava, né? Porque correr de espírito deve ser meio, né? Pelo menos no cinema, correr de zumbi é perda de tempo, né? O pessoal até faz uma piada: você pode estar de Ferrari correndo a 300, o zumbi correndo a 20 por hora, ele te alcança. Correr de espírito seria muito pior. Então o Chico, o que ele fez? Bom, já que eu vou desencarnar, vamos desencarnar como se deve. Caiu de joelhos e começou a orar. E quando aqueles espíritos chegaram perto, uma luz intensa fez com que eles todos desaparecessem. E o Chico viu o Emmanuel, que segundo o próprio Chico, né, o Emmanuel está por aí, já reencarnado, né? Vai ser um garoto excelente. E o Emmanuel disse para ele: muito bem, Chico, é isso mesmo, quando o bicho pegar, oração, a prece. Então a trajetória mediúnica do Chico Xavier é um fenômeno. E tudo que nós temos hoje nas casas espíritas, as sessões mediúnicas, como que elas funcionam, como que ela deve ser, como tudo se desdobra no plano espiritual, nós devemos à mediunidade de Chico Xavier. É o médium que se fez por si próprio, porque na época dele tínhamos lá os livros da codificação que tocavam respondendo a questões sobre o tema, mas não detalhavam, mesmo porque à época ainda não era possível o mundo espiritual falar tudo aquilo. E Chico veio e ampliou de maneira magnífica a paisagem espiritual para que nós pudéssemos compreender aspectos essenciais da nossa jornada evolutiva. Como, por exemplo, a história magnífica de um casal, Alfredo e Ismália. Casal maravilhoso, que viveu no final do século XIX e iniciozinho do século XX. Era uma época difícil para as mulheres, muito mais do que hoje, em termos de liberdades sociais, né? Há épocas recuadas, a gente sabe, o voto feminino foi uma conquista, uma série de direitos foram conquistas, né? Que ainda não chegaram lá ao país da Copa do Mundo, infelizmente, né? Esses direitos, que lá a situação é horrível, nesse particular. E esse casal vivia harmonicamente, um grande amor, e Alfredo tinha um sócio em seus negócios. E este sócio, ele era um indivíduo que hoje a gente chamaria de quê? De mulherengo, né? Para usar uma expressão mais caridosa, né? Ele era um mulherengo, conquistador. Como a sociedade ia bem, certamente ele se apresentava com aprumo e conquistava N mulheres. E resolveu de conquistar a Ismália, a esposa do seu sócio. Só que Ismália era uma alma que, apesar das contingências sociais do seu tempo, de profundo desrespeito à condição feminina, de subalternidade em relação à mulher, ela tinha o dom do Evangelho já em seu coração. E o sócio se aproximava e tentava seduzi-la. E ela constantemente rechaçava. E por conta de ser colocado em seu devido lugar,
ele lançou mão daquilo que os covardes lançam mão: a perfídia, a astúcia diabólica, a covardia da calúnia. Chegou em seu sócio e começou a levantar nele suspeitas sobre a conduta da sua esposa. E articulou com outras almas simpáticas na desarmonia espiritual, articulou um estratagema, um plano, para que Alfredo pudesse flagrar, entre aspas, a sua esposa em condição de adultério. E assim fez, assim realizou. Alfredo olhou para Ismália e sequer quis ouvir o seu ponto de vista, sequer quis saber. Separou-se e ela morreu, desencarnou, vítima de um profundo sofrimento moral. E o esposo, da mesma forma, caiu num processo de abatimento que hoje nós chamaríamos de depressão. E quando ele estava já bem doente, soube que o seu sócio, aquele que tentara seduzir a sua esposa, também estava muito mal de saúde, e o chamou para confessar-lhe algo no leito de morte. Chegando lá, ele contou: olha, a sua esposa, ela era uma mulher correta. Tudo aquilo que você testemunhou foi armado por mim. E eu peço a você desculpas, porque eu estou morrendo e devo confessar os meus pecados. E assim desencarnou. Alfredo, daí mais alguns dias, também desencarnou. Ismália já havia desencarnado naquele processo turbulento. Este quadro corriqueiro ao longo do tempo, que forma o pano de fundo dos romances, das novelas, dos folhetins, da literatura de todos os tempos e lugares. Este drama tão comum que todos os dias a gente vê ensaiado por aí na crônica do meio artístico, na crônica social, na comunidade como um todo. Se repete. E a gente fica a se perguntar: como se daria o desdobramento disso no mundo espiritual? Quais as consequências? Como que isso reverbera no mundo dos espíritos? E aí nós vamos fazer um recorte na história de Alfredo. Vamos encontrá-lo, ele que abandonou a esposa porque dera ouvidos à calúnia, não quisera saber a verdade dos lábios dela, porque à época a mulher não tinha vez nem voz. Ele estagia durante um tempo em regiões de sofrimento no mundo espiritual. Mas como ele fora vítima, logo a misericórdia divina, os mensageiros espirituais, os benfeitores de nosso lar, resgatam-no daquelas regiões tenebrosas, por influência, intercessão direta da vítima maior daquele drama, a sua esposa, Ismália, que naquele processo de vítima da calúnia, certamente espiava, com X, no sentido de pagar, espiava algo do seu passado, algo de natureza delituosa, certamente. Mas agora ela já se fora, ou ela já se tornara uma alma iluminada pelas palavras do Evangelho de Jesus. Em uma dimensão espiritual elevada, intercede para que Alfredo, o esposo, possa ser socorrido.
e ele o é. E quando ele compreende todo o drama que vivenciara, se dedica de corpo e alma aos estudos de natureza espiritual, aos estudos de natureza evangélica, moral, transcendente. E se dedica com tanto empenho que ele acaba por tornar-se dirigente de um posto de auxílio na espiritualidade. Um posto de auxílio encravado entre a cidade espiritual de nosso lar e o umbral. E é uma região muito característica, porque ambientada naquela situação do umbral, é formado por uma espécie de condomínio de um grande castelo medieval, onde os espíritos benfeitores recolhem aqueles que no umbral já estão aptos a receberem tratamento, e os alocam ali naquele imenso castelo, aquele castelo escola, aquele castelo hospital, aquele castelo enfermaria, aquele castelo albergue, enfim, aquele entreposto avançado de nosso lar. E Alfredo é o dirigente espiritual daquele ambiente. E uma vez por semana ele recebe a bênção da visita da sua esposa, Ismália, que está em uma colônia superior. E a bondade divina permite que ela vá até o marido da época da encarnação, para que eles possam comungar do amor verdadeiro. Quem nos relata essa narrativa é André Luiz, no livro Os Mensageiros. E André Luiz, estagiando ou de passagem por aquele posto, juntamente com os benfeitores espirituais, em direção à Terra, tem contato com o drama de Alfredo e Ismália. Como médico espiritual, André Luiz visita em estágio de aprendizagem aos espíritos que estão ali, naquele ambiente, dezenas até centenas e quiçá milhares de almas que faliram em suas jornadas no plano físico e que maceradas, ulceradas, vitimadas pelas suas condutas inadequadas no plano físico, estagiam no umbral e recebem o apoio daquela colônia, daquele entreposto, para melhorarem as suas condições espirituais, para daí a um tempo retornarem ao plano físico pelo processo da reencarnação. André Luiz recebera, antes de chegar até ali, uma cirurgia, digamos assim, psíquica, para que a sua visão espiritual pudesse ser ampliada. E tal qual o super-homem do gibi ou do cinema, a sua visão ampliada permitia-lhe chegar e olhar para o espírito e ver os seus processos patológicos e também ver as condições de vida que levaram aquele espírito àquela situação. Realizando um estudo por ali, vai nos mostrar aspectos bastante interessantes da vida espiritual e mostrar o tanto que ela pode ser complexa. Um exemplo rápido: André Luiz e os seus companheiros discutiam determinada temática com o diretor daquele posto de auxílio, quando chega um senhor, um trabalhador, e pede para o dirigente, o presidente: Senhor Alfredo, o senhor analisou o meu pedido? E ele: olha, analisei sim. E então, o que o senhor vai fazer? Vai me liberar como eu pedi? Aí ele: não, infelizmente não, ainda não podemos. Qual que era o pedido que aquele trabalhador em recuperação
fez ao dirigente espiritual: olha, eu não aguento mais de saudade da minha família, está lá no plano físico, e eu quero porque quero visitá-los. A saudade é avassaladora, eu preciso revê-los. E Alfredo, o dirigente espiritual, diz com muita paciência: olha, eu não vou permitir pelo seguinte: semana passada eu liberei para que 3 companheiros que estavam em condições melhores que a sua fossem visitar seus parentes no plano físico. E sabe o que aconteceu? Eles não voltaram. Eles chegaram e recaíram num processo auto-obsessivo. Porque nas famílias a coisa funciona mais ou menos assim. Há aquelas pessoas, o marido, a esposa, o pai, a mãe, etc., que acreditam que são donos, que eles têm o controle absoluto da vida dos seus parentes. Sem mim a casa não anda, sem mim nada funciona, eu sou imprescindível. Meu filho não dá conta de fazer nada, minha filha não dá conta de fazer nada, minha esposa, meu esposo, eu. E aí é um processo muitas vezes psicológico e patológico, de psicopatologia, de apego excessivo. Nos esquecemos que antes de serem nossos filhos, eles são filhos de Deus. Nenhum de nós tem absoluto controle de nada. A sabedoria oriental fala-nos da ilusão do controle. Nós temos a ilusão de que controlamos as coisas, quando nada disso é real. Estamos aqui, no estalar de dedo, podemos passar para a dimensão espiritual. Basta que uma veia se rompa na cabeça ou no coração, ou em outra parte qualquer, e estaremos do outro lado da vida, muitas vezes totalmente despreparados. Então aqueles espíritos que já se acreditavam fortes vieram e ficaram, para usar a expressão de André Luiz, presos no visco do vício de querer ser o chefe. E aquela condição acaba se tornando um processo obsessivo. Um processo obsessivo. Porque aquele espírito que ainda quer mandar na família, quer ajudar com suas próprias forças, muitas vezes muito mais atrapalha do que auxilia. Neste contexto, um amigo nos relatava o caso de 2 irmãs. Ambas eram carne e unha. Uma desencarnou de depressão, e quando ela desencarnou, a outra magicamente ficou com a mesma doença, e uma tristeza, e uma situação assim, e sonhou com a irmã desencarnada. Ó, eu vim para cá, você vem também. Eu vou colar em você e você vai vir para cá, porque eu quero ficar junto com você. Ela só escapou da morte por depressão, porque os benfeitores espirituais levaram-na, aquela que havia desencarnado, a uma reunião mediúnica, e ali ela pôde ter a sua visão espiritual ampliada e perceber de que ela não poderia fazer aquilo com a irmã. Seria uma espécie de assassinato, digamos assim. Então aquele companheiro teve o seu pedido de retorno para visitar os parentes negado. E esta fala de André Luiz está em perfeita consonância com o livro Memórias de um Suicida, que nos mostra um nobre
que havia tirado a sua própria existência por encontrar a falência. Ficou pobre, não suportou a pobreza física, material, melhor dizendo, e se matou. E depois de muitos anos drenando os fluidos vitais que seu corpo ainda tinha, porque o corpo recebe fluidos para 80 anos. Se você tirar a vida com 70, ainda há 10 anos de fluidos vitais impregnando o seu corpo. Você matou o corpo, mas ele ainda está impregnado daquele fluido vital, que se liga ao espírito que afasta, mais aquele fluido vital repassa para o espírito as sensações. Daí o suicida vai falar que ele sente de maneira pavorosa os vermes roendo-lhe as carnes, por conta dessa compensação. Então aquele senhor tirou a própria vida e ele era um nobre. E depois de muito tempo, na colônia Maria de Nazaré, que recebe apenas espíritos que suicidaram, ele conseguiu autorização para visitar a família. E quando fez, ele encontrou apenas miséria, pobreza. E quando ele se aproximava da esposa ou das filhas, e elas sentiam a sua presença, elas o espraguejavam de todas as formas possíveis. Que ele fora um covarde, que ele fora egoísta, mesquinho, e o xingava mentalmente das formas mais cruéis. Ele retornou para a colônia Maria de Nazaré com a necessidade de entrar em coma induzido, de maneira análoga, tá? Não é um coma como no plano físico. Ele sofreu um processo de sonoterapia e depois um tratamento para que esquecesse aquela experiência desagradável. Mas, após a recusa de Alfredo àquele solicitante, ele fala para que André Luiz e o mentor espiritual vá até um quarto específico, um quarto daquele castelo hospital, onde havia ali alguém totalmente enlouquecido, que fora resgatado da região mais trevosa possível. André Luiz vai, juntamente com o seu mentor, e o paciente daquele quarto se chama Paulo. Não é o nosso Paulo aqui não, tá? É o Paulo lá da história. Ele chega lá, abre a porta e vê alguém totalmente ensandecido, que se aproxima de André Luiz e do mentor espiritual, e o mentor, com seu magnetismo sublimado, segura-lhe no braço. Como vai você, meu filho? Eu vou bem, graças a... Aí o mentor, Temine, você está bem, graças a Deus. E fala a Deus com muita dificuldade. Muito bom, meu filho. Vamos continuar o tratamento, que vai terminar tudo bem. Fecha a porta e Alfredo pergunta: você sabe quem é este rapaz, este paciente? Quem? É aquele caluniador, o sócio do presidente deste grupo, dessa instituição de socorro. Alfredo. É aquele sócio que lá na matéria tentou seduzir a esposa, Ismália. Quando André Luiz observa aquele espírito dementado, ele utiliza-se de seu poder magnético, colocando as mãos sobre a fronte de Paulo. Ele observa uma profusão de mulheres, com mais profundo ódio, porque foram seduzidas, seviciadas, torturadas, maltratadas e lançadas à mais profunda desdita existencial, por conta da atuação daquele jovem irresponsável. André Luiz fica admirado, como é natural. Mas como que funcionou isso? E Alfredo relatou que após encontrar a sua esposa numa dimensão sublimada,
E após um esforço ingente sobre si mesmo, sobre o seu orgulho masculino, sobre a sua inferioridade espiritual, ele iniciou um processo de perdão. Um processo de perdão. Buscou aquele caluniador, aquele que difamou a sua esposa, e o encontrou numa região extremamente perturbada, no lodaçal dos planos inferiores. E o resgatou, trazendo-o para aquele ambiente de terapia espiritual. E pesquisou, estudou psicologia profunda à luz do Evangelho, para compreender que o processo do perdão, ele é no tempo e no espaço. Ele é gradual, ele é processual. Somente as almas sublimadas perdoam no estalar de dedo. Perguntaram para Gandhi, o libertador da Índia: você diz que não perdoa, por quê? Porque eu tenho a capacidade de jamais me ofender. Se alguém chegar e tirar a minha vida, o que vai acontecer? Dizia o libertador da Índia, que pregou a paz e a não violência para libertar um país do maior poderio, de um dos maiores poderios militares do seu tempo, o Reino Britânico, a Inglaterra. Gandhi falou: se eu não for assassinado, minha missão não terá sido cumprida com excelência. E no dia após falar isso, ele foi assassinado. Porque ele sabia das forças titânicas colocadas em confronto. A força sublime do amor, da sabedoria, da paz espiritual em sua plenitude crística, versus contra a mesquinhez de que a humanidade ainda se deixa impregnar. Alfredo realizou esses estudos e perdoou, dentro de um processo ao longo do tempo, aquele verdugo do seu casamento no plano físico. Paulo está ali e está sofrendo todo um processo terapêutico, está recebendo auxílio, e nós já preparamos para ele o retorno à carne. Encontramos uma de suas vítimas que está encarnada, e ela, num rasgo de bondade espiritual, aceitou recebê-lo como filho. Ele será o filho daquela mulher que ele desonrou no passado. Então, quando Jesus nos diz, respondendo à pergunta de um dos seus discípulos: mestre, quantas vezes perdoarei a meu irmão? Será 7 vezes? Não, 70 vezes 7, porque o perdão é processual, é no tempo e no espaço. As famílias que hoje se digladiam são almas que estão se perdoando. Brigam, têm aquelas rusgas, mas se amam. É o perdão em ação, é o perdão em processo. Como se diz em filosofia, é o perdão em devir. Lá na frente, no tempo e no espaço, vai tornar-se definitivo, e aquelas almas, a partir do momento que esse perdão se tornar definitivo, vão ganhar uma luminosidade a mais em suas expressões de energia espiritual. Tudo isso nós temos graças à pena mediúnica de Francisco Cândido Xavier, o médium que se fez por si próprio. Não havia, à sua época, reuniões de desobsessão mediúnicas tão estruturadas e elaboradas quanto nos dias de hoje. A literatura mediúnica veio nos dar o canal para que essas reuniões e estes estudos se multipliquem ao infinito, espalhando as luzes do Consolador, da doutrina espírita para os nossos corações, nos fazendo entender e compreender que a existência é contínua,
Vamos para o mundo espiritual e voltamos para a carne, ou vice-versa, constantemente, para aprender, cada um de nós, a ciência magna e sublime e superior, a mais excelente de todas, a ciência do Evangelho. Muita paz a todos.